Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou Tânia Lopes e hoje nós vamos falar sobre fundo de clareamento para morenas iluminadas. Se você tem interesse nesse assunto e ainda tem dificuldade com os morenos iluminados, vem comigo que eu vou te passar umas receitinhas bem básicas e bem descomplicadas para você entender de vez como chegar ao fundo de clareamento para as morenas iluminadas. Para você chegar num tom que está aqui no canto da tela, que é um moreno iluminado mais acobreado, qual é o fundo de clareamento que nós precisamos chegar para que nós possamos atingir esse resultado? Geralmente, nós colocamos uma mecha e esquecemos ela lá. E no moreno iluminado, ele não pode ser assim. Nós não podemos simplesmente colocar uma mecha e deixar ela lá e daqui a pouco eu vou olhar de novo e olho. Não. O moreno iluminado, nos tons acobreados, geralmente quando você está aplicando, você tem que ser muito ágil e rápido para estar aplicando essa mecha. Por quê? Eu preciso atingir um fundo de clareamento de no máximo 6 tons. Se eu atingir um tom acima de 7, eu já não vou conseguir neutralizar esse tom para um acobreado. Eu não vou conseguir fechar esse tom para o moreno iluminado mais fechado para o cobre. Por quê? Porque eu deixando a mecha muito clara, eu vou estar dificultando na hora de fechar esse tom. Por quê? Porque se depois que eu abrir demais essa mecha, eu não fizer uma pré-pigmentação antes, eu não vou conseguir atingir um resultado legal. Aí eu vou estar gastando mais produto, vou estar colocando outra coloração por baixo, para daí atingir o meu acobreado, sendo que se eu entender o fundo de clareamento correto, eu posso obter um moreno iluminado acobreado topíssimo. Então, lembrando, para obter um moreno iluminado acobreado, o meu fundo de clareamento, fiz a mecha, coloquei lá no papel alumínio, fechei, no máximo estourando de 10 a 15 minutos. Vai depender ali da marca do seu produto, como que ele age, se ele age rápido ou não. Se você é daquelas pessoas que tem muita dificuldade na aplicação da mecha, é muito importante você ficar muito atento, dividir mais partes do cabelo para que não ocorra de você esquecer ali o primeiro pedaço que você fez e daí já seguir em frente e aquele pedaço vai ficar muito claro. Então, você dividindo o cabelo em mais partes, se você for uma pessoa que tem dificuldade de fazer uma mecha mais rápida, então você pode estar fazendo em partes, porque assim você vai ter o controle das mechas. Então, o que nós entendemos? Colocamos o papel alumínio, o produto está agindo. Isso aqui é o máximo, tá, gente? Tem cabelo que abre ali até 10, 5 minutinhos, já está com o fundo de clareamento topíssimo para o moreno iluminado cobre. Só que não pode passar do fundo de clareamento 6, porque se passar do fundo de clareamento 6, eu posso até ter um moreno iluminado, mas um moreno iluminado mais para o tom de doce de leite, uns tons mais amanteigados, que é um tom mais dourado, mais achocolatado. Então não é isso que a cliente quer. Se ela quer o acobreado, nós não podemos passar o nosso fundo de clareamento 6. Então colocamos o papel de 10 a 15 minutos. Tânia, qual é o oxidante que eu uso para fazer um moreno iluminado? Jamais você vai usar um oxidante de 30 volumes para cima. Porque os oxidantes acima de 30 volumes, eles são muito ágeis e rápidos para abrir. Então a gente procura usar mais os tons mais claros, nos loiros, por exemplo. No moreno iluminado,
eu sempre indico de 20 para baixo, que é o 20 volumes, 10 volumes, tem até marcas que tem 6 volumes e algumas que tem 5 volumes. Então, quanto mais baixo, mais seguro você vai trabalhar, porque a força deles é a mesma, a diferença está no tempo de ação. Por exemplo, se eu usar um AX de 20 para fazer um loiro, ele vai ficar loiro? Vai, só que o tempo de ação vai ser maior do que se eu usar o oxidante de 30, porque o de 30 ele vai agir a mesma quantidade que o de 20 abre, só que numa velocidade maior. Então, por que serve, Tânia, oxidante de 20, oxidante de 30, oxidante de 10, de 5, 40? Realmente é só pelo tempo mesmo, porque todos eles chegam a uma base clara. Por exemplo, se eu quero uma mecha loira e eu tenho dificuldades para aplicar uma mecha, eu levo ali de 2 horas, 3 horas, tem pessoas que me dizem que levam 4 horas para montar um loiro. Então, trabalhe com oxidante de 20. Ele vai dar um resultado legal? Vai, mas ele vai dar tempo para você. Aí evitando quebra, borrachamento, se você é uma pessoa que tem dificuldades para aplicação. Mas aqueles que têm mais facilidade na aplicação, que colocam um loiro ali no cabelão em 1h30, 1 hora, no máximo 2 horas, pode sim, tranquilamente, estar trabalhando com o oxidante de 30. Mas vamos voltar ao nosso moreno iluminado acobreados. Então, eu posso usar 20 para cima? Não, eu vou usar 20 para baixo. Então, oxidante de 20 volumes, que é o oxidante de 6%, para baixo. Então, eu usando esse oxidante, eu tenho tempo para trabalhar. Se eu trabalho devagar, use um oxidante de 10 volumes, também você vai ter um tempo mais legal para você cuidar desse cabelo. Porque não pode passar o fundo de clareamento 6. Mas, Tânia, o 6, ele está muito avermelhado ainda. Ele está um tom assim que não se define para o vermelho, está indo para o laranja. Mas qual tom de acobreado que eu vou usar ali? Vai depender da marca de produto que você vai usar. Algumas marcas podem vir com 7,3 ou 7,35 ou 7,5. Depende muito da marca, porque as marcas elas variam muito da numeração. Mas o que vai importar são sempre o número de base. E o que vem depois do ponto são as fantasias. O que é fantasia? As cores que nós vamos criar. Que uma cor que não existe. Não existe uma pessoa que nasceu com o cabelo acobreado. Não existe uma pessoa que nasceu com o cabelo azul. Então, esses tons são fantasias, só para você entender. Tudo que vem após o ponto é uma cor fantasia que eu quero criar. Então, geralmente, quando eu falo em cobre, eu preciso entender que após o ponto tem que ter 3, tem que ter 5, tem que ter o dourado com o cobre junto, tem que ter o 5 ou até mesmo o 7,34 também nós vamos encontrar o cobre nele. Tudo que tem o 3, o 4 e o 5 após o ponto, eu vou encontrar ali os tons acobreados. Aí vai variar muito se você quer um tom mais fechado, mais aberto. Então, dependendo da marca que você usa, vai ser um desses tons aqui. Então, entenderam que para mim ter um moreno iluminado acobreado, eu não posso chegar no fundo de clareamento acima de 6.